Olá pessoal, nessa aula a gente vai estar tratando de strings, tá certo? E não só de strings também, de alguns tipos básicos. E o objetivo desse vídeo, mais especificamente, é que a gente treine como é que a gente utilizaria, como é que a gente criaria, como é que a gente chamaria os comportamentos dos strings através do BlueJ. Mas um pouco mais para frente a gente vai aprender a usar esses strings programaticamente, nós mesmos codificando, criando o código-fonte e tudo mais. Mas por enquanto, o objetivo desse vídeo específico é que a gente crie esses strings, que a gente veja quais são os comportamentos dele, como é que a gente pode acessar tudo através da interface gráfica do BlueJ, tá certo? Essa aula diz respeito ao texto 2, certo? Que está lá na página da disciplina da gente. Vocês, inclusive, já devem estar com ela aberta. Então, vamos lá. Vamos ao vídeo. Vamos ver como é que a gente pode... Como é que a gente pode fazer isso? Bem, para início de conversa, a gente tem que ir lá em ferramentas, né? Biblioteca de classes, e escolhe a classe string. E a gente precisa também escolher como é que a gente vai construir esse string. Escolham esse construtor que recebe um string como parâmetro, um literal string. E a gente pode dar qualquer nome, isso é um nome de variável, tá certo? Pode dar qualquer nome que vocês quiserem. E vamos passar como parâmetro Jimi Hendrix, ok? Criamos o objeto, a gente pode ver aqui no BlueJ que o objeto foi criado, né? Se a gente der 2 cliques, a gente pode inspecionar o conteúdo desse objeto. Lembrando sempre que o objeto ele vai ter um conteúdo, ele vai ter informações e ele vai ter também comportamento. Aqui a gente já pode ver que ele tem, né, algumas informações, um vetor de caracteres, o que não é nenhuma surpresa, né? Que está definido aí como velo, e outro que é um inteiro que se chama hash. A gente pode inspecionar o que é esse vetor de caracteres, de que ele é constituído. E aí a gente vê que estão todos os caracteres do string que a gente passou lá na construção do nosso objeto, tá certo? Jimi Hendrix, percebam que o espaço também conta, tá certo? Tem o tamanho do string e tem tudo mais. Então vamos ver como é que a gente pode interagir. Além de inspecionar, a gente pode obviamente invocar alguns comportamentos desses objetos, né? Desse objeto aqui que a gente acabou de criar. E elas são sempre operações, obviamente, como esse objeto, né? Ele é de uma classe que modela um string, que são cadeias de caracteres. As operações dele são inerentemente sobre essas cadeias de caracteres. Então são operações comuns sobre strings. E há muitas, tá certo? Há muitas dessas operações. Vamos testar algumas delas apenas, tá certo? Para começar, a mais óbvia, né? Length. Chamamos o comportamento length. E a gente pode ver aqui que o nosso length está em 12, né? Que é exatamente a quantidade de caracteres de Jimi Hendrix, né? Contando com espaço, obviamente. O espaço conta. Então a gente invocou isso através do BlueJ. Vamos fechar aqui. E vamos ver o que é que mais a gente pode fazer. Index of. O que é esse comportamento index of? O que é esse comportamento aqui, index of? Ele vai procurar a ocorrência, tá certo? De algum string que a gente vai passar como parâmetro dentro do string representado pelo objeto sobre o qual a gente está invocando o método, tá certo? A frase é um pouco longa, mas é exatamente isso. A gente está invocando um método sobre um objeto nome1, cujo conteúdo é Jimi Hendrix, e a gente vai passar um string como parâmetro para ele procurar lá dentro do conteúdo dele, dentro de Jimi Hendrix, para ver se existe esse string que a gente passar como parâmetro dentro de Jimi Hendrix. Se existir, ele retorna exatamente o índice onde esse string está, tá certo? Vamos dar mais uma conferida, né? Deixa eu apagar esse destaque aqui e proceder com o parâmetro. Então vamos passar H,
por exemplo. Ele deve retornar 0, porque o índice de H é em Jimi Hendrix, ou desculpa, ele deve retornar 5, né? 0 seria se a gente colocasse o J. 5 é o índice do H. A gente tem quatro caracteres ocupados com Jimi, J, I, M, I, mais o espaço, né? Mais o espaço, são 5 caracteres com espaço, sendo que como o índice começa em 0, a gente tem que o H está no índice 5. Vamos testar outra coisa. Colocar o I. Interessante colocar o I. Vejam que ele retorna 1. A gente tem 2 Is. Ele retorna o index of, ele retorna sempre a ocorrência do primeiro, a primeira ocorrência que ele achar. Então ele simplesmente ignora todos os outros. O primeiro I que ele achar, ele retorna o índice. No caso de Jimi, o índice mais próximo do I é o índice 1, que é a segunda posição, tá certo? Como é que a gente sabe que esse método funciona dessa maneira? Todos esses métodos estão documentados, tá certo? A documentação está disponível na internet e é extremamente salutar para vocês que estão começando a programar em Java darem uma olhadinha nessa documentação para não ter que descobrir como é que esses métodos funcionam assim na doida, né? É bom a gente dar uma olhadinha, dar uma lida e ver como é que funciona. Vamos testar mais outro ainda. Vamos passar alguma coisa que não tem. Se eu passei o F, que não está contido lá, ele vai retornar -1. Mais uma vez, isso tudo está documentado, tá certo? Está documentado lá na classe string. Vou criar um segundo objeto string agora para que a gente possa usar mais alguns outros métodos, para que a gente possa ilustrar a utilização de alguns outros métodos, especialmente do método de comparação entre strings. Então, vou colocar David Gilmour aqui como conteúdo desse novo objeto string, identificado por nome 2. Então, né, só lembrando, eu tenho nome 1, Jimi Hendrix, nome 2, David Gilmour. Inspecionando aqui para a gente conferir, certo? Tamanho 13, os caracteres de David Gilmour mais o espaço. E vamos agora chamar o método equals. O método equals, basicamente, ele vai comparar o conteúdo de um objeto string com o conteúdo de outro objeto string passado como parâmetro, certo? Especificamente, ele compara o conteúdo do objeto sobre o qual o método está sendo invocado com o conteúdo do objeto passado como parâmetro. A gente, nesse caso, está comparando o conteúdo de nome 1. A gente está pedindo a nome 1 que compare o conteúdo dele próprio, que é Jimi Hendrix, com o conteúdo de nome 2, que é David Gilmour. O resultado disso vai ser um booleano true ou false. Nesse caso aí, obviamente, vai dar falso. O mesmo vai acontecer. Agora a gente vamos testar, vamos colocar um exemplo diferente aqui. Eu tô pedindo para o objeto nome 2 comparar o seu conteúdo que é David Gilmour. Eu tô pedindo para que ele compare com um string que eu estou passando como parâmetro, que também é David Gilmour. Então, nesse caso, o equals deve retornar true. E aí você pode até se perguntar, por que não compara com um igual, como a gente compara inteiros ou qualquer outra coisa nas outras linguagens? Porque a comparação de igual, ela vai comparar simplesmente se as referências dos objetos são as mesmas e não se o conteúdo é o mesmo, tá certo? Então, comparação de objeto a gente faz com equals em casos muito específicos, quando a gente quer comparar as referências, as posições de memória, a gente vai lá e usa o igual. Então, nesse caso deve dar true, como deu. Vamos ver o que é que mais a gente pode fazer aqui. Vamos chamar mais um método compare_to, certo? Compare_to é um método que serve para comparar lexicograficamente dois strings, tá certo?
Lexicograficamente quer dizer comparar pela ordem alfabética, tá bom aqui pra gente. Então eu estou invocando sobre nome 2, o método compareTo, e eu estou passando nome 1 como parâmetro. Então o que é que vai fazer? O que é que vai acontecer? Nome 2 vai comparar o seu conteúdo lexicograficamente em relação a nome 1. E o resultado é um inteiro, né? Nesse caso ele deu menos 6, por quê? Porque o objeto sobre o qual eu estou invocando o método, ele é lexicograficamente menor. Ele viria antes no dicionário, digamos assim, do que o objeto que eu estou passando como parâmetro. Então, digamos que seria uma hipotética subtração, que daria a subtração de um número menor por um número maior, vai dar um número menor que zero. Mas esse número menor que zero é extremamente importante porque a gente sabe que o método, que o objeto sobre o qual a gente invocou o método, ele é lexicograficamente menor do que basta um if para a gente testar isso aí e saber que o objeto sobre o qual a gente invocou o método, ele é lexicograficamente menor do que o objeto que a gente passou como parâmetro, tá certo? Da mesma forma, se a gente invocar o mesmo método sobre o objeto nome 1, passando o nome 2 como parâmetro, aí o raciocínio vai se inverter, tá certo? Vamos passar aqui, por exemplo, deixa eu ver, Robert Plant. Menos 8. Por que que deu menos 8? Porque o string sobre o qual a gente está invocando o método, que é nome 1, e que é representado, cujas informações internas tem Jimi Hendrix, a gente está passando um nome lexicograficamente maior. Então o resultado vai dar menor do que zero, tá certo? Se a gente chamar passando o nome 2, veja, o resultado deve dar um número maior do que zero, né? Porque deve dar um número maior do que zero, porque nome 1, certo? Que começa no J, tá com Jimi Hendrix. Ele é lexicograficamente maior do que nome 2, que é David Gilmour. Ah, por que que deu esse 6? A gente não vai entrar nesse mérito ainda. A gente só está interessado em saber se é, desculpem, maior do que zero, menor do que zero ou igual a zero. Se for igual a zero é porque eles são exatamente iguais. Então é isso, pessoal. Deem uma lida aí no restante da aula, certo? Que está lá na página da disciplina. E na aula em si, vocês não vão ver, eu não estou colocando como se faz pelo BlueJ, estou colocando como se faz pelo BlueJ no vídeo. No texto tá escrito como se faz em Java mesmo, porque no final das contas a gente vai precisar fazer essas coisas todas em Java puro.